Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui, reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu te faço uma pergunta. Você está preparado? Você está preparado para o chamado que Deus tem para a sua vida? Eu vou estar lendo um texto aqui que está lá em Mateus 22, versículo 14, que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que será que poucos são os escolhidos? Será que nós não estamos preparados? Ou nós não nos achamos capazes? Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que Deus capacita os escolhidos. Então eu convido a você a abrir o seu coração nesta noite para receber a palavra que o nosso pastor vai estar trazendo, e se ponha à disposição, esteja preparado para servir, esteja preparado para ser o escolhido, se ponha à disposição do nosso Deus, porque Ele tem um chamado muito especial para a sua vida. Vamos estar orando, pedindo para que Deus trabalhe em nossos corações, para que nós tenhamos o coração disposto a receber esse chamado e atender de prontidão ao serviço que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Eu espero que essa palavra fale ao seu coração e traga mudança, transformação, renovação, fé e esperança para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos estar orando então. Senhor amado Deus, usa, ó Pai, a vida do teu servo que vai estar trazendo a sua palavra, Senhor Deus. Usa a vida do nosso pastor, ó Deus. O capacite, Senhor Deus, para trazer uma palavra que venha de encontro ao nosso coração, Senhor Deus. E que o nosso coração, ó Pai, possa estar disposto a receber esse ensinamento, Senhor Deus, e trabalhar para o Senhor, para a honra e glória do seu nome, Pai. Este é o nosso pedido. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Desejo de coração que essa palavra fale com você e te traga esperança, e esteja preparado para servir. Escute o chamado que Deus tem para a sua vida, Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Esperem um pouquinho que já está vindo a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Irmãos, a música ela tem um poder de nos levar a um passado distante. Em poucos segundos, ao ouvir uma canção, nós viajamos no tempo e traz boas recordações, momentos que marcaram nossa vida. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram a nossa história, que fizeram parte da nossa conversão. Fez parte até da minha vida, Fez parte da vida também, eu tenho certeza, da vida de todos vocês aqui, da maioria, digamos assim. Me lembro com saudade, às vezes meu coração chora. Vai chegando a noite e eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a
a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? No aprisco eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Você canta comigo assim agora, ó. Senhor, já se tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Parabéns para vocês. Aleluia.
Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno e bondoso Deus. É um prazer poder falar contigo, trazer o recado do Senhor ao seu coração, poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Você, eu creio, participou da Escola Bíblica Dominical e agora estaremos adorando ao Senhor, cultuando a Deus em mais um culto online que nós temos aí promovido para a sua edificação espiritual. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. São 10 versículos importantes, eu estarei lendo para vocês. Para a nossa meditação, fala sobre o chamado de Jeremias. Diz o seguinte: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quando eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por mais um momento na tua presença, mais um momento que nós podemos abrir tua palavra, ler a tua santa escritura, e poder, ó Pai, aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem falado e tem preparado para os nossos corações. Abençoa a tua igreja, fortalece, ó Pai, teu povo, que teu povo possa permanecer firme no Senhor, jamais desanimando, jamais olhando para a direita ou para a esquerda, mas caminhando em frente, seguindo e honrando ao Mestre Jesus. Cuida, ó Pai, da tua igreja, daqueles que estão necessitados, daqueles que estão enfermos. Cuida, ó Pai, daqueles que estão nos hospitais. Vem estar conosco. Nós te agradecemos e te louvamos, no nome santo e amado de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você acabou de ouvir esse texto na Palavra de Deus, Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, que é um texto que fala sobre o chamado do grande profeta Jeremias. Jeremias foi um homem de Deus consagrado, um homem de Deus que cumpriu com alegria, cumpriu com fé, com coragem, com determinação o seu chamado. Deus, quando chama, Deus, ele com certeza há de fortalecer e de capacitar aquele que foi chamado. E Jeremias é um grande exemplo. Nós vemos em Jeremias que ele foi um profeta que viveu num período muito importante da história da nação de Israel, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte. Para você entender, eu já creio que já expliquei algumas vezes na igreja, mas é importante nós frisarmos isso. Na situação que Jeremias vivia, na época que Jeremias vivia, Israel estava dividido em dois povos. Israel se dividiu, houve uma divisão muito grande. Então havia o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Então havia uma certa intriga, porque em Jerusalém ficou Judá e Benjamim, no norte ficou as demais 10 tribos. E essas tribos do Reino do Norte, com o passar do tempo, depois de todo esse episódio que teve aí, ela se perdeu. Alguns se misturaram e alguns deles, alguns descendentes dessas 10 tribos formaram o povo samaritano. Aí você vai ver depois de muito tempo, bem depois de Jeremias, lá no Novo Testamento, quando nós lemos lá os evangelhos, nós vemos que os samaritanos são citados por diversas vezes.
E Jesus, inclusive, teve diálogo com os samaritanos. Ele, inclusive, deu o exemplo do bom samaritano. Ele conversou com aquela mulher samaritana que estava no poço que foi feito por Jacó. Então, os samaritanos, o reino do norte tinha Samaria como a sua capital. Eles adoravam a Deus, eles sacrificavam lá, enquanto que o Judá tinha Jerusalém e o templo onde eles sacrificavam. A promessa de Deus do Messias viria da tribo de Judá, da onde dessa tribo saiu também o rei Davi. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, porque ele é descendente da linhagem de Davi, da linhagem real. Então, Jeremias, ele trabalhou, profetizou nesse período importante da história de Israel, quando acontece o exílio. O povo de Israel foi levado lá de Jerusalém, de Judá e tudo mais, foram todos eles levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor veio, levou o povo, levou Jeoaquim, depois leva Zedequias. E se nós lermos o capítulo 1, o versículo 1, melhor dizendo, de Jeremias, vamos ver que ele foi um profeta que viveu num período bem extenso. Tanto é que aqui fala um pouco dele, que ele era filho de Hilquias, um dos sacerdotes, seu pai era um sacerdote que vivia em Anatote, né, na terra de Benjamim. Ele veio, ele foi rei nos dias de Josias, né, foi um rei importante, né, de Judá, até o 13º ano do seu reinado. Nos dias de Jeoaquim, se você ler, por exemplo, o começo de Daniel, fala que Nabucodonosor veio e levou cativo Jeoaquim, os utensílios da casa do Senhor e tudo mais, nessa época de Jeoaquim. Depois, reinou também no reinado de Zedequias, né, filho, Josias, que era filho de Judá, e Zedequias também, que era filho de Judá. Ele reinou nesse período. Então, ou seja, ele foi um período muito grande que ele reinou, até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então, ou seja, ele foi um profeta importante, profeta que, acima de tudo, chamou o povo ao arrependimento. A função do profeta de Deus, hoje, nos nossos dias, muitas vezes, quando fala de profeta, nós pensamos naquele que prevê o futuro, aquele que prevê, que traz mensagens futuras. O profeta de Deus, profeta do Antigo Testamento, que nós vemos aí na palavra da Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, ele tinha a função de chamar o povo ao arrependimento. Ele ouvia a mensagem de Deus, Deus falava ao coração do profeta, Deus falava com o profeta, ele transmitia para o povo aquilo que Deus haveria e tinha que falar. Seria coisas lembrar coisas do passado, seria coisas do presente e coisas do futuro. Ele falava aquilo que Deus queria dizer, ele tinha que estar em sintonia com Deus acima de tudo. E Jeremias foi um profeta que chamou o povo ao arrependimento. O povo de Judá, o povo de Israel, estava totalmente perdido e afundado na idolatria. Já pensou? Eles abandonaram o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e estavam adorando a Baal, adorando a ídolos, né, servindo a outros deuses que não eram o Deus que os livrou, que constituiu a nação Israel, o Deus único e verdadeiro, o Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Então a situação do povo era uma situação muito crítica. O povo estava rebelde, o povo estava murmurando, o povo estava pecando gravemente com relação à idolatria, e aquilo para Deus era algo e é algo abominável. Tanto é que Deus, o que ele faz? Ele permite que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, para lá viver 70 anos. 70 anos. E Deus haveria de falar grandemente ao coração dos babilônicos, ao coração dos persas e tudo mais. Deus falou ao coração de Nabucodonosor, Deus falou ao coração de Ciro, né? E tantos outros. Deus falou aos corações e usou grandes homens de Deus nesse período. Mas nós vemos nesse texto, no capítulo 1 que nós estamos aqui falando, o chamado de Jeremias. Jeremias foi um homem escolhido por Deus.
Deus conhecia Jeremias antes de ser formado. Antes de Jeremias ter nascido, a Bíblia nos ensina que ele foi escolhido por Deus para profetizar e ser profeta às nações. Tanto é que aqui fala, Deus falando com Jeremias no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus tinha o propósito, não somente de falar com a nação de Israel. Deus tinha o propósito de falar com as nações. Nós vemos já no Antigo Testamento, né, o fundo teológico com relação à importância, à relevância e urgência da obra missionária. Então Jeremias foi escolhido por Deus antes que ele nascesse. Deus, claro, conhecia todas as coisas, Deus é presciente, Deus sabe todas as coisas. Então Deus predestinou, sabendo quem ele seria, porque Deus conhece todas as coisas, antes que ele nascesse. Ele foi escolhido para ser profeta às nações. Foi um chamado realmente interessante, interessante, que Deus assim chamou. Deus o separou antes que ele nascesse. Outro fator importante que nós vemos, que Deus o enviou. Deus chamou e Deus o enviou. No versículo 7 diz o seguinte: mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos quem eu enviar, te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Ou seja, Deus deu uma ordem. Quando Deus dá ordem, nós temos que obedecer. Nós não podemos obedecer a ordem do Senhor. Não tem escolha. Jeremias obedeceu a ordem do Senhor. Foi diferente de Jonas. Você lembra da passagem de Jonas? Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis, fugindo da presença de Deus. Deus ia chamar a nação de Nínive, os assírios, que era outro povo, ao arrependimento, para que o povo pudesse crer em Deus. E ele fugiu, foi para outra direção. Adiantou? O que aconteceu? Grave foi a sua vida, houve turbulências, ele foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, ficou lá no ventre daquele peixe, até que Deus fez com que o peixe vomitasse ele, orou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração, e depois ele seguiu o seu chamado. Deus nos chama. E aqui nós vemos Jeremias falando o seguinte no versículo 6. Ah, Senhor, Deus. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Claro que ele não era uma criança, mas ele mostra o seu temor. Ele mostra realmente como é realmente difícil a tarefa de ser um pregador da palavra de Deus, alguém que vai pregar e chamar o povo ao arrependimento, de realmente revelar o pecado que há no coração das nações e dos povos. Não é fácil. O missionário, quando sai daqui do Brasil e vai para outros países, principalmente países onde há dura perseguição, seja país muçulmano, seja num país comunista, seja qual for o país onde há uma dura hindu, onde há uma dura perseguição, ele sabe que vai encontrar dificuldades pelo caminho, e até mesmo correr risco da sua própria vida. Mas ele vai, porque ele é alguém que Deus trabalhou grandemente para que ele pudesse ser maduro o suficiente para ter coragem e fé para enfrentar aquelas dificuldades. Assim foi com Jeremias. Ele falou: Senhor, eu não passo de uma criança. E muitas vezes, irmãos, quando nós queremos nos esquivar daquilo que Deus tem preparado para nós sempre inventamos uma desculpa. É natural do homem. Não, Senhor, comigo não, manda outro. Poucos que falam como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Poucos se colocam à brecha. E ele fala para Deus: Senhor, não passo de uma criança, não sei falar. Como é que eu vou falar para o povo se eu não sei nem sequer falar? Os grandes homens de Deus agiram assim. Alguns deles agiram assim: Senhor, não sei falar. Isaías falou: Senhor, eu sou pecador, meus olhos viram o rei. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus é o Deus que chama, é o Deus que capacita. Que maravilha. É o Deus que capacita. E Deus fala: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás,
e a tudo quanto eu te mandar falarás. Versículo 8: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que maravilha. Deus falou: olha, Jeremias, não tema, porque eu sou teu Deus. Jeremias, não tema, porque eu sou contigo. Eu te enviei, Jeremias, e você vai, porque eu vou preparar o caminho, eu vou abrir as portas. E Deus assim faz, meus irmãos. Se você que está me ouvindo, Deus tem tocado no seu coração para ir para as nações, não se esquive. Não fuja desse propósito. Se você tem chamado, seja para pastorear, seja para realizar qualquer outro ministério na igreja, não fuja. Não se julgue incapaz. Saiba que Deus chama e Deus capacita. Deus capacita o homem, com certeza. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 24, diz o seguinte: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é aquele que vos chama, né? E ele há de capacitar cada um de nós. Então, nesse texto, nós vemos que Deus capacitou a vida de Jeremias. Voltando lá para o texto de Jeremias, capítulo 1, que nós estamos estudando no dia de hoje, vemos que Deus realmente capacitou, né, a Jeremias. Até que no versículo número 9 diz assim: Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, o Senhor é aquele que enviou, né? Aquele que chamou, que escolheu a Jeremias, que envia Jeremias, que encoraja Jeremias e que capacitou o grande profeta Jeremias. Até que ele foi um grande exemplo. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver tantos relatos dele chamando o povo. Ele teve ousadia, ele teve coragem, determinação. Jamais ele abriu mão daquilo que Deus tinha colocado no seu coração para dizer para o povo. Por mais que seja dura a palavra, ele falou, ele chamou. E nós precisamos de pessoas assim hoje, que tenham coragem de chamar o povo ao arrependimento. Porque parece que para muitos o pecado não existe mais. Para muitos, em muitos lugares pelo mundo afora, se você for falar de pecado, as pessoas se ofendem. Se o pregador ou o pastor pregar contra o pecado, as pessoas se ofendem. As pessoas querem ouvir coisas boas. As pessoas querem ouvir coisas que lhe dá prazer, não aquilo que eles necessitam ouvir. E assim foi o profeta Jeremias. Ele pregou realmente com coragem, né? Com coragem, porque Deus assim o capacitou, né? Como ele falou aqui no versículo 7, né? E tudo quando te mandar, na parte B, a quem eu te enviar, irás. Seja para onde for, Jeremias. Seja para onde for, meu amado irmão. Deus te enviou, você deve ir. Não recuse, não queira ir contra a mão de Deus. Não é somente em termos de chamado, seja qual for a nossa vida. Muitas vezes Deus coloca situações da qual Ele está nos mostrando que aquele caminho que estamos seguindo não é o correto. Deus coloca impedimentos e nós muitas vezes queremos porque queremos ir naquela direção. E Deus não quer que nós façamos tal coisa, seja em várias áreas da nossa vida, não só com relação à pregação, seja no casamento, seja no trabalho, seja na compra de um imóvel, seja na compra de um carro, seja qual for. O nosso objetivo, temos que pautá-lo conforme a vontade de Deus. Buscar se essa realmente é a vontade de Deus para a minha vida, se é o melhor para a minha vida. E assim, Deus fala: a quem eu te enviar, você deve ir. E tudo quando te mandar falar, você deve falar, Jeremias. Não desanime. Ou seja, Deus ordenou. Deus ordenou que ele fizesse, né? Deus, como nós falamos aqui, o animou. No versículo 8, Deus fala: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Uma palavra desafiadora. Confesso que é muito desafiador. Se Deus mandou você para um país onde há uma dura perseguição, e você pensa: olha, o que eu vou fazer lá? Vou chegar lá, ninguém vai me ouvir. Vou chegar lá, vou correr o risco de ser preso,
de ser torturado, de colocado no cárcere. O que eu vou fazer? Mas saiba que Deus fala, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, quando Deus fala isso, eu sinto um descanso muito grande da minha alma. Porque é Deus falando, olha, não temas, não fique ansioso, não desespere, eu sou contigo. E quando Deus vai na frente, nada há de impedir a mão de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Assim nos ensina a palavra de Deus. Né? Então Deus o animou de todo o coração. E Deus falou através dele. Né? Versículo 9. Né? Eis que põe na tua boca, na parte B, eis que põe na tua boca as minhas palavras. O profeta fala consoante a vontade de Deus, não consoante a vontade dele, mas consoante a vontade de Deus. Eis que ponho, né, na tua boca, Jeremias, as minhas palavras. Isso mostra um Deus soberano. Isso mostra um Deus Senhor da história. Isso mostra um Deus que ama o pecador, que quer salvar o pecador. Isso mostra, revela um Deus que quer nos usar e quer que sejamos, né, um vaso nas suas mãos, para que possamos fazer conforme a sua vontade. Tem um hino que nós cantamos, quero ser um vaso de bênção. Vamos cantar aqui na sequência. E que você possa, meu amado irmão, ser um vaso nas mãos de Deus, acima de tudo, para que Deus possa te abençoar poderosamente. Confie nisso, né, e descanse nos braços do Senhor. Esse exemplo de Jeremias fala grandemente ao nosso coração. Que possamos, meus amados irmãos, estar prontos para os desafios que Deus tem para a nossa vida. Os desafios que Deus tem para a nossa igreja. Nós não sabemos. Deus tem muitos desafios pela frente. Que você, meu amado irmão, se coloque à disposição. E que você, meu amado irmão, procure cada vez mais ser um vaso útil na mão de Deus. Um vaso onde o poder de Deus enche esse vaso e o capacita para que ele possa ir avante para anunciar e trabalhar para o Senhor. Um vaso onde o Espírito Santo é aquele que preenche, que capacita e que reveste. Que Deus te abençoe. Que você possa seguir esse exemplo do grande profeta Jeremias. Homem de Deus, homem de coragem, homem dedicado ao Senhor, que não hesitou quando Deus o chamou. Assim como Deus chamou outros grandes homens. Que Deus te capacite, que Deus te fortaleça mais e mais. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus então com um hino que você conhece, um hino muito bonito. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos cativos, boas novas que vêm lá do céu. É um hino maravilhoso, eu gosto muito desse hino, um hino que fala muito ao nosso coração. Então você possa louvar a Deus de todo o seu coração e exaltar o Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos louvar então ao Senhor com este hino. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero
Un o wynebau mwyaf cyfarwydd y cwm a chwaer Derys Williams o'r Fenteriaeth ydy Gwenda Owen, sydd wrth gwrs yn adnabyddus trwy Gymru am ei chanu. Wel dyma hi i berfformio'r emyn Mae Deisiau Di Bob Awr efo Côr Bois y Castell. Mae deisiau di bob awr fy arglwydd yw daw heddodd dyner lais o nefol ryw. Mae deisiau, o mae deisiau bob awr, mae harnaf deisiau benedithia fydd yng nghydoad benedithia nawr. Mae deisiau di bob awr